Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Um espaço de aprendizado sobre saúde e bem-estar. Um canal que tem como objetivo levar a você dicas e informações sobre saúde e qualidade de vida. Todas as semanas, um tema diferente. Eu sou Alexandra Manfredini, biomédica, educadora em diabetes, diretora do CEDLAB Laboratórios e Clube Levida. Hoje, eu quero conversar com você sobre imunidade e principalmente como podemos fortalecer a defesa do nosso organismo em tempos de coronavírus. A imunidade é o mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas a ele. Essas substâncias são chamadas antígenos. Já o sistema imunológico é o sistema responsável por desencadear esse processo de defesa, os chamados anticorpos, e manter assim o equilíbrio e o bom funcionamento do nosso organismo. A imunidade, ela pode ser classificada de diversas formas. Dentre elas, podemos destacar a imunidade inata, presente em indivíduos saudáveis, e a imunidade adquirida, que ocorre após contato com um agente invasor, e ela é específica contra esse agente. Para que possamos ter uma boa imunidade, é importante, por exemplo, a presença de uma alimentação saudável e também a prática regular de atividade física. E para que possamos aprender sobre quais são os alimentos importantes para o fortalecimento da nossa imunidade, hoje eu estou aqui com a nutricionista clínica e esportiva Juliana Oliveira. Muito obrigada, Juliana, pela sua participação aqui no nosso podcast. Mais uma vez, você já esteve aqui conosco em outras ocasiões e agora vamos falar um pouquinho sobre a imunidade, o quanto que os alimentos são importantes na nossa saúde, principalmente na nossa imunidade. Legal, Alexandra. Primeiramente, muito obrigada. É sempre um prazer enorme estar aqui, podendo esclarecer dúvidas de nutrição. Sabemos que é um assunto onde as pessoas têm muito interesse. E agora, em época de coronavírus, realmente a imunidade é o assunto do momento. Então, para iniciar a fala, Lê, eu vou comentar que não existe nenhuma estratégia nutricional que nós possamos evitar o contágio pelo Covid-19. Então isso é importante a gente já deixar claro que não tem como a gente evitar o contágio. Porém, a ideia é, se a gente tem uma imunidade, um sistema imune fortalecido, uma defesa bacana do nosso organismo, nós possamos ter o melhor tratamento possível em caso de contágio. E, claro, a gente está falando de saúde aqui, a gente está falando de qualidade de vida, bem-estar, então com certeza vai passar pela imunidade também. Juliana, tem alguns alimentos importantes que a gente possa consumir um pouquinho mais agora, pensando em imunidade? Tem diversos. Porém, eu deixo bem claro também que não tem como a gente melhorar a nossa imunidade do dia para a noite, né? São hábitos, são rotinas, é um cotidiano alimentar saudável. Então, até comentei contigo esses dias que é importante a gente utilizar esse momento para a gente refletir, né, aonde a gente pode melhorar ainda mais. Então agora chegou o momento da gente melhorar a nossa alimentação. E existem alguns alimentos, então, que a gente vai deixar as dicas aqui. Começando com algumas vitaminas. A vitamina D, por exemplo, ela é muito comentada hoje e, inclusive, as pessoas estão comprando muitos suplementos de vitamina D pensando em imunidade. A minha dica é: primeiro, nós vamos precisar melhorar nossos hábitos alimentares e consumo de fontes de vitamina D, que seria o leite, derivados, ovos, né? Além daqueles 30 minutinhos de exposição ao sol ao longo do dia, para que a gente melhore a síntese e a absorção da vitamina D. Não é só suplementar se a gente não mudar hábito, né, alimentar nosso do dia a dia. Isso é super importante. Em relação à vitamina C,
Também, maravilhosa para nossa imunidade, uma potente antioxidante, não só a vitamina C, como a vitamina E também. Mas, novamente, é a mesma coisa, não suplemente primeiramente. A princípio, a gente precisa melhorar hábitos alimentares. Então, quais são as grandes fontes de vitamina C hoje que a gente pode ter facilmente em casa? Um limão, uma laranja. Se a gente consumir, né, espremer um limãozinho por dia na nossa salada e consumir uma laranja, por exemplo, de sobremesa, a gente já está atingindo esses valores de vitamina C que a gente tanto precisa. Não há necessidade de suplementação, ainda mais suplementos ricos em corantes, enfim. Nós temos também, falando sobre isso, eu não posso deixar de mencionar a saúde intestinal. O nosso intestino é o órgão-chave para que realmente a gente tenha esse fortalecimento do sistema imune. Então o intestino tem que funcionar todos os dias, bonitinho, a gente não pode sofrer de constipação intestinal, né, intestino preso, ou uma prisão de ventre, diarreias. Não, a gente tem que ter um intestino funcionante, pelo menos uma vez ao dia, né, sem dificuldades, sem nenhum problema, para nos dar um sinal de que nós estamos tendo uma boa absorção nutricional, ou seja, absorvendo aquilo que a gente está consumindo, né? Então aí sim o organismo vai poder aproveitar da melhor maneira possível e fortalecer nossas defesas. Super importante. Só que tem um porém, Lê. Para o nosso intestino estar funcionando adequadamente, nós temos algumas dicas que vêm anteriormente a isso. Uma delas, logicamente, além da ingestão de alimentos saudáveis, naturais, né, o máximo possível, arroz, feijão, uma carne, os ovos, salada, verduras, legumes e frutas, é a mastigação. A mastigação tem o poder de melhorar ou piorar a nossa digestão e absorção nutricional. Então é super importante a gente ter aquela calma, né, o máximo possível, tem dia que não é tão possível assim, mas que a gente se policie ao máximo para que a mastigação seja adequada, para que a digestão ocorra legal, né, de uma forma bacana e o intestino consiga absorver bem esses nutrientes que a gente está consumindo. São algumas dicas, uma dica bacana também para a gente deixar aqui para o pessoal em relação ao intestino, para que ele funcione adequadamente existe uma flora intestinal, né? Bactérias do bem e bactérias do mal, para ficar fácil o entendimento, assim. Precisaríamos ter esse equilíbrio das bactérias. E a gente está falando, então, bactérias do bem, nós temos um nome para elas, que são os probióticos. Probióticos nós podemos lançar mão de kombucha, que é uma solução que a gente pode comprar. Nós temos o kefir, que é aquela levedura que a gente pode ter em casa, ou até mesmo suplementos. E aí sim eu posso suplementar de uma maneira um pouco mais tranquila os probióticos. E também, logicamente, não pensando só nas bactérias do bem, mas alimentos para elas. E quais seriam esses alimentos? Seriam os pré-bióticos. Quais alimentos que eu tenho e que são ricos em pré-bióticos? Por exemplo, o mel, que no caso do portadores de diabetes não é indicado, então só para quem não tem o diabetes. Mas o mel, o própolis, o extrato de própolis verde, eu super indico, né, para doenças respiratórias e para a saúde intestinal principalmente. Então, mas não é utilizar o própolis um dia sim, 3 não, né? É utilizar realmente como rotina, todos os dias, de 10 a 20 gotas. Eu gosto muito de indicar no café da manhã, por exemplo, com meio limãozinho. 10 a 20 gotas de extrato de própolis verde, tá bom? Então é riquíssimo em pré-biótico também. E é isso, eu acho que a alimentação, quanto mais diversidade a gente tiver, né, nos alimentos, melhor. Temos também as folhas verdes escuras, né, rúcula, couve, espinafre, agrião. Então são alimentos riquíssimos em cálcio, ferro, várias vitaminas e minerais. Super, super legal a gente consumir diariamente pelo menos uma opção, né? Lógico que a gente gosta mais às vezes do alface, o tomate, mas uma opção. Então uma couve, né, ou a rúcula ou o espinafre já será de grande benefício para a nossa saúde. Para finalizar aqui, Lê, eu tenho também que deixar claro para as pessoas que a boa hidratação é fundamental para a nossa imunidade.
Não é aquela hidratação com sucos artificiais nem refrigerantes. É a hidratação com água pura mesmo, de preferência subdividida ao longo do dia todo. Então não resolve muito a gente chegar à noite e tomar 2 garrafas de água, sendo que ao longo do dia não ingeriu. Quanto mais a gente dividir e fracionar essa água, melhor vai ser a absorção e hidratação do nosso organismo. Então, hidratação. E agora a gente sabe que em épocas de quarentena a gente tem um pouco mais de dificuldade pela mudança de rotina, enfim, por estarmos em casa e tudo mais. Então, mas não deixe a sua garrafinha do lado para contabilizar e também para lembrar do consumo. Eu vejo, Juliana, aqui assim, pelo tudo que você está falando, eu estou ouvindo e percebendo que em muitos momentos na nossa vida nós precisamos realmente mudar hábitos. E este momento também é um momento de mudança de hábitos. Por quê? Porque quando nós entramos na quarentena, nós passamos por um estágio onde tudo mudou. Tudo mudou, a rotina mudou, nós começamos a dormir mais ou menos, você dormia menos durante a madrugada e dormia mais no começo da manhã, não é? Todo mundo muito ansioso, um nível de estresse muito alto e as pessoas mais tempo em casa e começando a comer de uma forma diferente. Agora que o tempo já passou, eu acredito que as rotinas começam a entrar no lugar, né? E o quanto é importante essas rotinas para o dia a dia e o quanto é importante a mudança de hábito no que diz respeito à escolha dos alimentos. Então, se a gente conseguir consumir mais alimentos in natura, menos alimentos industrializados, fará toda a diferença para a nossa saúde. E o nosso corpo agradece, a nossa imunidade agradece. Então, basicamente, o que você falou, que eu entendi, vitamina D pode ser ativada pelo sol e deve ser ativada pelo sol, vitamina C, folhas verdes, que são fontes riquíssimas aí de cálcio, de ferro, que vão ajudar a nossa imunidade, a água, o própolis, são alimentos que nós podemos ter em nossas casas para que a gente possa então cultivar hábitos mais saudáveis e com isso a gente vai ter uma imunidade melhor. A imunidade ela não vai ser conquistada da noite para o dia, é ao longo de uma vida de hábitos saudáveis. Então, se eu não tenho hábitos saudáveis, a minha imunidade ela vai diminuindo e, consequentemente, as doenças vão aparecendo. E algumas doenças também contribuem para baixar a minha imunidade. Então, se eu tenho, por exemplo, um diabetes, o diabetes ele contribui também para baixar a imunidade. Se eu tenho AIDS, uma outra situação, ela contribui também para baixar a imunidade. E outras doenças que também contribuem, assim como o uso de medicamentos que podem contribuir para baixar a imunidade. Então, eu preciso ter esse equilíbrio no meu corpo para que possa, então, contribuir para uma defesa melhor. É isso mesmo, é exatamente isso. Não é do dia para a noite, né? É uma sequência de hábitos. E falando de hábitos saudáveis, nós não podemos esquecer também do sono, a qualidade do sono, né? É no descanso que a gente regenera, a gente recupera, a gente libera hormônios essenciais para o controle de ansiedade, né, de estresse. Então é super importante a gente ter um hábito saudável de qualidade mesmo na questão do sono. Então, aquele hábito de dormir 4, 5 horas da manhã, agora em época de quarentena, não, vamos colocar um limite, né? Vamos desligar o celular, desligar a televisão para a gente descansar um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo e ter a sequência, a rotina alimentar, né? Porque se a gente altera os horários do sono, com certeza vão alterar os horários das refeições e isso é um gatilho para aumentar a ansiedade, para querer consumir alimentos mais ricos em açúcares e gorduras. E além disso, atividade física. Fundamental. Então, se a gente quer realmente manter o nosso organismo protegido, é importante a prática diária de atividade física. 30 minutos por dia, todos os dias, é suficiente para que a gente mantenha o nosso corpo ativo. Isso a nossa glicemia vai agradecer, o nosso pâncreas mais ainda, então isso é fundamental. Não tem aquela atividade que é melhor ou pior, tem aquela atividade que você gosta.
Isso é fundamental, a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta. E se não gosta de nada, vai atrás de alguma para aprender a gostar, porque senão pode ter certeza que a doença vem e vem com tudo, né? Juliana, muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje, foi muito rico e com certeza você estará aqui conosco mais vezes. Eu que agradeço, muito obrigada. Converse com sua nutricionista, realize seus exames, pratique atividade física, tenha hábitos alimentares saudáveis, evite o estresse, alimente a sua fé. Enfim, busque conhecimento, tenha muito mais saúde e qualidade de vida para que você possa viver os momentos felizes junto com a sua família e com as pessoas que você ama. Espero que você tenha gostado. Na próxima semana nós teremos mais conteúdos, mais informações e orientações importantes para a sua saúde e bem-estar. Deixe seus comentários, suas sugestões de temas para que possamos desenvolver para você. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que um podcast ou um vídeo novo for postado. Curta nossa página nas redes sociais. Tenha uma boa vida, tenha saúde e qualidade de vida. Se preferir receber no seu celular através do WhatsApp, mande um eu quero para o 12 97406 7552. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo podcast.